Olha, um adolescente de 12 anos que estava desaparecido, infelizmente foi encontrado morto hoje na cidade do Pilar. Jonathan Silva dos Santos Nemésio teria sumido de casa na última segunda-feira. A Maria Maciel esteve lá mais cedo e tem mais detalhes desse caso. Vamos acompanhar. O corpo do adolescente Jonathan Silva dos Santos, de 12 anos, foi encontrado no local conhecido como Fazenda Pilarzinho, na cidade de Pilar, no final da manhã desta quarta-feira. A polícia militar isolou a área até a chegada do Instituto de Criminalística e do IML. O adolescente estava apenas de cueca e com as roupas ao lado do corpo, num pequeno riacho que corta o pasto. Familiares de Jonathan vieram para o local assim que receberam a notícia de que o corpo tinha sido encontrado. Ninguém sabe o que teria acontecido com o adolescente. Segundo uma das tias, que não quis gravar entrevista, Jonathan desapareceu na segunda-feira por volta da 1h da tarde. Ele estava na casa da avó. Nesse dia, ele não foi para a escola. De dentro de casa, a avó disse ter ouvido um colega chamá-lo para sair. Depois disso, ele não voltou para casa. Desde então, família e amigos estavam à procura do garoto. Policiais da delegacia de Pilar estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos sobre a morte do adolescente e dar início às investigações. Trabalhar para fazer os primeiros levantamentos e desvendar o que aconteceu com esse jovem. Quais os primeiros procedimentos agora? Vai ser até o local, ouvir ali pessoas que possam ter alguma informação e logo em seguida aí começar esses depoimentos? Correto, iremos levantar algumas testemunhas, né? E depois iremos ouvir todas as pessoas que tenham tido o último contato com esse jovem. O local onde o corpo foi encontrado fica próximo à casa da avó de Jonathan. Somente após o laudo da perícia será possível identificar a causa da morte do adolescente. Pois é, que tragédia, né? E o fato que preocupa exatamente é esse, né? Ele foi visto pela última vez na segunda-feira. A avó disse que ouviu alguém chamando, enfim, algum amigo, enfim, o chamando para sair. E desde então, a família até procurou, mas não teve observação, não teve informação sobre a criança. E hoje a pior notícia, né? Uma notícia que ninguém quer receber, que é a morte de um filho, de um neto, enfim. A gente continua nesse caso. A Mônica Hermílio está conosco ao vivo. Ela conseguiu conversar, inclusive, com a família desse garoto de 12 anos que estava desaparecido há 2 dias e que, infelizmente, foi encontrado morto. Mônica, mais uma vez, boa noite para você. Você está em Pilar, não é? E o que é que a gente tem de informações desse caso? Uma tragédia, com certeza, para essa família, não é? Isso, boa noite, Edson, mais uma vez, boa noite a todos. A gente está aqui no centro de Pilar. Durante a tarde nós estivemos na casa da família, na casa da avó do Jonathan, de 12 anos, né, onde ele passava a maior parte do tempo. Segundo a família, ele passava uma semana com a avó, uma semana na casa da mãe, que morava um pouco distante. Ele estava brincando, de acordo com o relato da avó, ele estava brincando com os primos pela manhã, até fazendo bagunça em casa pela manhã. Era para ter ido para a escola, mas aí ele saiu para ir na casa de um amigo, depois voltou, já na hora do almoço, já não dava mais tempo de ir para a escola. A avó preparou o almoço, colocou o almoço para ele e depois disso ela disse não ter mais notícias dele. A família está muito abalada, né? A gente chegou na residência, muitos parentes estavam lá, muitos tios, muitos primos, muitas pessoas, vizinhos, as pessoas todas prestando solidariedade à família, à mãe que estava bastante consternada, bem apática, né? Com certeza, sob efeitos de remédio, para aguentar, né, toda essa situação, para suportar passar por esse caso. A família também falou que o IML não chegou a retirar o corpo do garoto do riachinho, né, do córrego onde ele estava, onde o corpo dele foi encontrado. O próprio pai do garoto que teve que retirar para que o IML pudesse levar. Esses são relatos da família, relatos muito fortes, né, de muita dor de uma mãe, de uma avó, de tia-avó, tios que estavam lá e que estão sentindo muito, né, por tudo que aconteceu. A gente conversou com a mãe, que falou para a gente da dificuldade que teve em registrar o boletim de ocorrência, da última vez que viu o filho e de toda essa situação que eles estão vivendo. Vamos ouvir o depoimento da mãe, a dona Djanilda Cardoso da Silva. Vamos ouvi-la. E sem avisar, o mal dele era esse. Ele era um menino bom. Ele
era muito de estar dentro de casa, jogando, assistindo. Quando saía era para brincar na quadra, ele não ia assim muito longe. Tinha muitos amigos? Tinha, lá onde eu moro, que aqui é a casa da minha mãe, moro nas Casas Novas, e aqui também. Como é que foi? Qual foi a última vez que você ou sua família viu o Jonathan? Aí ele estava aqui na casa da minha mãe, aí ele almoçou, minha mãe perguntou se ele ia para a escola, ele disse que não ia porque não dava tempo, e era para ele ir para a escola, depois da escola ele retornar para casa. Quando foi isso? Para minha casa na segunda-feira, por volta de umas 12h40, 12h50. Aí ele foi, minha mãe colocou o almoço dele, ele comeu, quando minha mãe olhou, ele já não estava mais. Já tinha saído, acho que ele já tinha combinado com alguém para ir para onde ele foi. Aí ele sumiu e quando vieram dar fé dele, já era tarde. Por que vocês demoraram para avisar a polícia, para comunicar que ele tinha desaparecido? Quando a gente ficou sabendo assim que ele não estava por aqui, aí o pai dele foi lá, só que já tinha passado o horário de fazer o BO, que só era de 9 até 1h. Aí ele foi por essas horas, assim, à tardezinha. Aí já tinha passado. Aí mandaram a gente ir hoje. E hoje nós tentou e não conseguiu. Meu filho foi encontrado e a gente ainda não tinha conseguido fazer o BO. A gente estava lá, mas não tinha conseguido. Vocês foram até onde para fazer esse BO? Na CISP. E a CISP não registrou? Eles falaram que quem fazia esse BO não era os policiais que estavam lá, parece que era a Polícia Civil. E a gente ficou lá aguardando, esperando chegar quem fazia e nada de chegar. Ainda tinha que ir no fórum, pegar uma chave, liberar uma viatura, um monte de protocolo. Até porque só pode fazer a denúncia depois de 24 horas. E nós não tivemos assistência nenhuma, assim, não veio o helicóptero assim de bombeiro, não veio o bombeiro, não veio Polícia Civil, não veio guarda, nada. Só a população que se juntou e foi procurar por dentro de mato, em fazenda, em rio. E nas casas de vizinho, a população mesmo que se juntou. Inclusive quem encontrou foi a população, que foi meu cunhado e um rapaz ali de outra rua. Mas, assim, policiamento, nada, ninguém apareceu. A gente liguei para 190, aí eu pedi para mandar pelo menos um bombeiro para fazer uma busca pelos matos. Mas eles falaram que só podia fazer depois do BO. O que é que vocês imaginam que pode ter acontecido? Eu não faço ideia. É isso que a gente quer saber. Todo mundo quer. Essa é a resposta que nós queremos buscar. Porque o meu filho não tinha envolvimento com droga. Ele tinha 12 anos, mas ele ainda era um menino assim, não era muito esperto. Tinha uma mente de um menino mais novo, de um menino de 8, 9 anos por aí. Eu não sei nem como é que eu vou, não sei o que é que eu vou fazer. Se eu vou voltar para casa, não sei o que é que vai ser da minha vida agora. É uma situação muito triste, né? A gente vê uma mãe que acabou de perder o filho de 12 anos ainda sem respostas do que pode ter acontecido. De acordo com a mãe, eles tentaram fazer o BO, informaram que o BO não poderia ser confeccionado porque ainda não tinham passado as 24 horas, mas hoje em dia já se pode, à medida que se faz a queixa, a denúncia de desaparecimento, ainda mais de uma criança, as buscas precisam começar imediatamente. A gente também conversou, a nossa equipe também conversou com a avó do Jonathan, que é quem praticamente, né, criava ele. Ele passava muito tempo na casa da avó, a avó contando pra gente que a casa dela fica cheia de netos, pelo menos 27 netos transitam pela casa dela, não todos juntos, mas assim, a casa dela recebe muitos netos, ela tem muitos netos, então eles frequentam muito a casa dessa avó. Então ele era muito apegado, passava muito tempo lá, e ela conversou com a gente também, falando dessa dor, falando de como é que ele era, falando dos últimos momentos, né, de tudo que aconteceu naquele dia, na segunda-feira, que ele saiu de casa e não voltou mais. Vamos ouvir o depoimento da dona Marta Cardoso da Silva. Aí depois começou a sair as conversas, disse que foi para um banho, foi não sei para onde, foi para dentro da mata. Aí foi quando eu tinha ligado para a mãe dele, eu disse, olha, Nilda, o João saiu e não foi para a escola ontem e até agora não chegou para ir para a escola, eu não sei onde é que ele está. O que é que o coração de vó dizia quando percebeu que ele... Eu mesmo, para lhe falar a verdade, eu fiquei com meu coração muito apertado, tentava me reanimar assim, pensando em outra posição,
mas o que o meu coração dizia que tinha acontecido algo com ele. Principalmente depois que colocaram as imagens. Eu digo, porque do jeito que está a tecnologia, né? Um avisa para um, sai passando para outro de grupo em grupo. E ele não aparecer, aí o meu marido ficava tentando me confortar, dizia, ele está na casa de algum amigo, depois ele aparece. Mas só que o meu coração não me dizia, eu ficava com aquela peste no coração. Aí só me dizia que aconteceu alguma coisa ruim. Quando a senhora soube que tinha encontrado seu neto, o que a senhora sentiu, o que a senhora pensou? Eu pensei mal. Eu digo, nada por acaso, acho que um acidente, alguma coisa, não foi. Acho que foi alguém que fez alguma maldade com ele. A senhora tinha esperança ainda de encontrarem seu neto com vida? Eu tinha, sim. E de manhã, quando saí da procura, aí saíram uma tropa aqui pra dentro, aí depois chegou uma pivetinha aqui, ali da outra rua, aí disse, encontraram o menino. Parece que ele falou para a banda do Pilarzinho, ainda está respirando. Aí o meu marido disse até assim, sabe, foi alguma cobra que mordeu ele, alguma queda. Aí eu fiquei glorificando a Deus, eu digo, já que ele está ainda nessa situação, acho que ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Deve ficar hospitalizado e voltar para casa, mas foi diferente. Edson, a dona Marta, conversando com a gente, relatou que não perceberam que ele tinha desaparecido porque ele costumava ir para a casa de uma tia que mora perto da casa dela e costumava dormir lá. Mas ela não chegou a entrar em contato com essa tia para ter certeza de que o menino estava dormindo lá. Ela apenas supôs e confiou de que ele estaria lá por ele não ter voltado para casa. E foram dormir normalmente, acreditando que no outro dia, por volta das 9, 10 horas da manhã, que era o horário que ele acordava na casa dela, ele também iria acordar e voltaria para casa. Foi a partir daí que ela percebeu que ele tinha algo de estranho, algo de errado, porque deu esse horário, deu 10 horas da manhã, 11 horas da manhã da terça-feira e ele não apareceu. Ela então entrou em contato com essa tia do menino para saber se ele estava lá. Foi quando ela descobriu que ele não tinha passado a noite lá, que eles não tinham visto e a partir daí foi todo o desenrolar que a gente já conhece, já acabou de conhecer essa história, né? A partir da terça-feira é que a família começou a realmente a entrar em desespero e a procurar por essa criança que infelizmente foi encontrada hoje pela manhã, já sem vida, sem roupas, e a partir de agora a Polícia Civil, a gente espera que continue essa investigação para que possam chegar aos autores e a motivação desse crime, Edson. Pois é, Mônica, com certeza uma tragédia. A gente ouviu, inclusive, a mãe, a avó muito emocionada, inclusive falando desse neto. O que chama a atenção e que eu acho que é importante a gente ressaltar, não é que não existe mais essa regra de que, em caso de desaparecimento de criança e adolescente, você demorar para 24 horas, 48 horas, né? Isso era até um mito que existia no passado, mas já faz um bom tempo, inclusive, que você tem que comunicar imediatamente o desaparecimento, principalmente de jovens e crianças, né? Porque esse tempo que você demora sem fazer nada, sem a polícia estar procurando, pode ser um tempo que essa pessoa que está desaparecida precise para sobreviver, né? Então, quanto mais tempo se demora para buscar um desaparecido, menor é a chance de se encontrar com vida. E eles relataram, não é, Mônica, você ouviu também a família sobre isso, de que eles chegaram aí à CISP, né, que é o centro integrado que existe na maioria das cidades, né, pelo menos em muitas cidades, na verdade, aqui, não em todas, mas nas regionais aqui do estado, e que lá não se funciona apenas o atendimento da Polícia Civil, mas também a Polícia Militar utiliza essas bases. E aí a família relatou que não conseguiu fazer o boletim de ocorrência, não é isso, Mônica? Eles falaram se por acaso foram atendidos por policiais militares ou por policiais civis, nesse momento que foram até a CISP? Exatamente, eles tentaram, né? A mãe disse que foi, o tio foi, o pai foi também. Eles tentaram fazer esse registro do boletim de ocorrência, mas no horário em que eles foram, só a Polícia Militar estava lá. Por isso que eles não conseguiram. Aí informaram que o boletim de ocorrência só poderia ser registrado pela Polícia Civil. E como
a pessoa responsável não estaria no momento, ou então estaria fora do horário em que poderia ser feito, né, esse registro de comunicação do desaparecimento, eles não conseguiram e voltaram para casa. Tentaram várias vezes, relataram para a gente que eles tentaram na terça-feira, tentaram hoje pela manhã e não conseguiram fazer esse registro. Por isso que eles afirmam, inclusive, que por isso que não conseguiram apoio do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros afirmou que também só poderia ir se tivesse um chamado oficial, né? Se a Polícia Civil, se a polícia tivesse um registro e o Corpo de Bombeiros fosse convocado para tentar fazer esse resgate. Eles não poderiam, por conta própria, chamar. Então, a família acredita que tudo isso pode ter atrapalhado todo esse atendimento, todo esse resgate que poderia ter sido feito antes. Porque eles foram na terça-feira, tentaram fazer, já estava fora do horário e não conseguiram. Na quarta-feira também ainda não estava no horário, não tinha quem fizesse e por isso a família realmente se sentiu bem desamparada por não conseguir registrar, por acreditar nesse mito, como você bem falou, nesse mito de que teria que esperar 24 horas, 48 horas para comunicar esse desaparecimento. Mas agora a gente já sabe, né? É bom reforçar para que todos entendam e saibam que percebeu que a criança, o adolescente desapareceu, percebeu que a pessoa está desaparecida, se ela tem uns horários, se ela tem uma rotina, você percebeu que a pessoa saiu da rotina, já não consegue contato com essa pessoa, pode acionar a polícia já pode acionar, já pode registrar o boletim de ocorrência para que a polícia possa já cair em campo. Como você bem falou, cada minuto conta, cada minuto é importante. Isso pode determinar se você vai conseguir encontrar essa pessoa com vida, se você vai conseguir salvar, né, essa pessoa do perigo que ela estiver correndo. Então, as pessoas que passarem por situações como essa não precisam esperar, já podem fazer e se não conseguirem fazer, realmente é colocar a boca no trombone, não estou conseguindo fazer boletim de ocorrência, o que é que eu posso fazer? E é isso que a gente agora aguarda, né? Respostas, tanto da Polícia Civil, dos órgãos responsáveis, para saber se realmente procede, como é que são esses horários, e a gente aguardar aí a conclusão dessas investigações. Edson. Exatamente, Mônica. E é até bom saber, né? Se de repente a família foi mais de uma vez no CISP e não conseguiu fazer o boletim de ocorrência, algum problema interno está acontecendo no CISP de Pilar. Então precisa-se, inclusive, ser esclarecida essa situação. E reforçar, não é para esperar. Desapareceu criança, adolescente, até mesmo adultos, né? Não espere, porque essa pessoa pode ter sido sequestrada, pode estar na mão de criminosos, pode ter sido levada, no caso de crianças, né, até para fora do estado. Então, quanto mais tempo você demora para comunicar o desaparecimento, essa criança, se por acaso foi raptada, né, em alguns casos a gente já viu isso, ela consegue ser levada para fora do estado. É muito mais difícil você conseguir exatamente encontrá-la, né? Encontrá-la, inclusive, com vida. E acabou de sair, viu, Beatriz, Mônica? Acabou de sair agora o laudo do IML confirmando a causa da morte do Jonathan, tá? A morte foi afogamento, então não houve a confirmação de que haveria, por exemplo, perfurações, enfim, não foram encontradas, não é isso, produção? Não foram encontradas nesse laudo, né, nessa perícia feita pelo IML, nenhuma outra situação, né, que possa apontar outra causa da morte. Foi confirmada pelo laudo de que foi afogamento. Inclusive, né, Mônica, ele foi encontrado num riacho. Você chegou aí nesse local ou foi a Maria Marcel que foi mais cedo? Você foi na casa da família hoje, né? Mas eles relataram se era fundo esse local onde ele foi encontrado? Isso, a Maria Maciel foi logo cedo, né? A gente mostrou ao vivo o local durante o Fique Alerta. Eu fui na casa da família, que é próximo, mas não dá para ver de lá esse local. Mas, de acordo com relatos da família, é um lugar rasinho, é um lugar raso. Segundo a mãe, a água bateria mais ou menos no tornozelo, na metade da perna. Não é um lugar fundo, não é um lugar perigoso, esse riacho, esse córrego. Então, eles nem cogitaram que poderia ter sido afogamento por ser um local raso. Perfeito, Mônica. Obrigado pelas suas informações. A gente está vendo as imagens, inclusive, que a Maria Maciel e a equipe foram mais cedo, quando foi encontrado o corpo, inclusive. Realmente não parece algo muito profundo, mas é claro que as investigações da polícia vão apontar se teve participação de alguém, né, o que aconteceu, se foi um incidente ou não, né?
ou foi um assassinato. Então a polícia vai com certeza investigar, já está investigando esse caso. Mais uma vez a gente lamenta nessa morte, um menino de apenas 12 anos, né? A mãe, a avó, inclusive, muito emocionada nessa matéria da Mônica Hermílio, né? Que a família seja confortada nesse momento de dor, mas é preciso identificar quem matou ou o que matou, né? Se foi realmente um acidente, essa questão da morte do Jonathan de apenas 12 anos.